Dia importante, fechando aqui o primeiro e-book de 2023, mudando o modelo aqui da escola, em que a gente vai trabalhar e produzir os e-books das reflexões que a gente tem feito. O primeiro e-book, ele não poderia ser outro. Nós temos aí várias propostas, né, de e-books, Ciência Social 2.0, Sapiens 2.0 e Inovação 2.0, mas eu tinha que começar com Ciência 2.0. E por que a gente tinha que começar com a Ciência 2.0? Porque a ciência é a base, é o início de tudo. Quando a gente tem uma crise, quando a gente tem um problema, é porque a gente não escolheu os paradigmas adequados. Vou repetir. Quando você vive uma crise, seja pessoal, profissional, qualquer que seja, você não escolheu os paradigmas adequados. O que são paradigmas, né? Formas de sentir, pensar e agir. Então, no momento que você está esbarrando em algum problema, é que existe um fenômeno que você não está conseguindo lidar com ele. Se você não está conseguindo emagrecer, é porque você não está conseguindo lidar com o fenômeno da alimentação. Então, como é que você vai lidar com esse fenômeno da alimentação que faça com que você coma melhor? Então, você vai procurar ferramentas, paradigmas científicos para que você possa trabalhar. Aí você tem a reflexão sobre a nutrição, né? Sobre a alimentação e qual é a melhor forma de comer. Então, toda a crise é uma crise que tem como base, no início de tudo, né, problemas paradigmas. E quem cria os paradigmas? As ciências. Então, essa reflexão. Então, a gente tem que entender, uma coisa importantíssima que a gente tem que entender, que a gente está saindo de uma macrocrise civilizacional. Nós tivemos aí o século passado, o século da centralização do rádio e da televisão. Isso não dá para culpar ninguém, foi o que aconteceu, foi uma necessidade humana, essa centralização sistêmica, mas a gente aumentou a população, centralizou as mídias, e isso teve um forte impacto na capacidade da gente pensar. A gente passou a ficar mais burro, menos inteligente, um pensamento mais massificado, um pensamento menos científico, um pensamento mais místico, mais baseado em fantasias do que em padrões, em ferramentas científicas. A gente perdeu a capacidade de pensar. E para a gente poder migrar desse Sapiens 1.0 para o Sapiens 2.0, a gente precisa fazer uma revisão de como a gente pensa a ciência. E nesse e-book aqui eu faço uma série de digressões em que eu digo o que é a ciência, o que sempre foi a ciência. A ciência sempre existiu. Que as pessoas dizem, não, a ciência surge na modernidade. Não, a ciência sempre existiu. A gente não tem que ver a ciência como um método. A ciência é um método. Não, a ciência não é um método. A ciência é uma demanda. Uma demanda do ser humano para lidar com fenômenos mais complexos de forma melhor. Então a ciência sempre existiu desde o dia das cavernas, quando alguém tinha um determinado problema e que tinha que resolver e pedia para alguém que de repente ele não conseguia resolver, um especialista para resolver. Chame os universitários, chame os cientistas, e aquilo ali era a ciência. Uma pré-ciência não importa, mas a demanda existia. A gente não pode perder a ideia que existia uma demanda. E o que, na verdade, as pessoas acabam colocando, e com a centralização, a ciência vai perdendo a sua essência, a sua base. Uma ferramenta humana para ajudar a gente a viver melhor. Ela vai se centralizando, ela vai criando uma espécie assim de torre de marfim, que as pessoas chamam, né? E isso é consequência da centralização. Seja uma centralização tecnológica, ou seja uma centralização de política, por exemplo, numa região, um regime autoritário ou totalitário, vai gerar uma ciência voltada para ela mesma. Uma ciência com baixa inovação, uma ciência em que cada um dos pesquisadores resolve criar da sua cabeça a sua pesquisa. Isso é fruto da centralização. Ou seja,
A ciência hoje, ela está voltada para o centro e não para as pontas, para os próprios pesquisadores, né? Então a ciência passou a ser um problema e não uma resolvedora de problema. E a gente tem que entender essa crise da ciência 1.0. E mais que isso, a ciência 1.0 é a ciência da gestão, que tudo é feito na base dos pares que aprovam todos os artigos. Então você tem os carimbadores. E essa ciência 1.0, essa crise da ciência 1.0, né, só vai se resolver na ciência 2.0. Aí eu faço aqui uma análise mostrando que a gente tem que blockchainizar, tem que uberizar a ciência. Criar plataformas que permitam que as pessoas possam publicar sem a carimbação e fazer as análises e os comentários depois, como já está sendo feito em várias situações, como está sendo feito no YouTube, no Facebook, no Twitter. Você avalia depois no Mercado Livre. E aí, a partir das estrelinhas, a partir de quem avaliou, de quem gostou, de quem não gostou, então a coisa vai andando. E aí você ganha dinamismo, você ganha, né, as pontas podendo controlar mais o centro do fazer científico. A ciência também não é a geradora de verdade. As pessoas falam, isso é uma verdade científica. Não, é a melhor verdade. E a melhor verdade, ela só é possível dizer que ela é melhor porque ela gerou resultados melhores, metodologias e tecnologias melhores que fizeram com que as pessoas melhorassem as suas vidas. Ela não é um substantivo, é um verbo, é cienciar. É um processo, como diz o Glaser, né? Não existem teorias finais, existem teorias melhores que a gente vai caminhando, né? Ela não pensa sobre o nada, faz uma reflexão sobre os paradigmas, formas de sentir, pensar e agir, para que a gente possa pensar melhor. Ela não tem um fim em si mesma, ela não tem, imagina essa coisa, olha só como é que a gente está poluído, a cabeça da gente ficou poluída dessa ciência centralizada, quando a pessoa diz que existe a ciência pura e a aplicada, ou seja, a pura e a impura. A pura é aquela que eu vou para o alto da montanha e fico lá meditando, olhando aos horizontes, essa é a pura, que eu não preciso servir a ninguém. E a impura é aquela que eu preciso servir a alguém. E as pessoas repetem isso sem refletir. E aí a gente precisa de uma ciência de mais qualidade para lidar com um mundo muito mais mutante, muito mais criativo. E é isso que a gente quer, a proposta da ciência 2.0. Está o link aí para baixar o e-book. O que vocês dizem? Como é que eu faço, né, pô? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação, e já te explico por quê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. Então, eu aproveito por aí, né? Assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né? Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então, é assim que eu vejo.